Meus queridos amigos, nesta noite a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra aqui na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, este versículo de número 6. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, essas palavras tão gráficas, tão belas, tão poderosas. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isto é a respeito do tipo de fé que Deus aceita. Nós nos voltamos nesta noite a considerar a fé. O nosso desejo é tomar a fé e colocá-la, assim por dizer, sobre a lente da palavra de Deus. Por quê? Porque esse é um tema de vital importância. Nós vivemos em um país que possui muita fé. Nestes dias em particular, você deve ter observado na televisão, nos jornais, uma grande manifestação de fé do povo brasileiro. Mas uma palavra tão pequena não é fé, mas tão desconhecida, ou melhor dizendo, tão mal compreendida, está na boca, nos pensamentos de tantas pessoas, na televisão, na vizinhança. Pessoas com quem você conversa afirmam ter uma grande fé, viver da fé, mas uma palavra tão mal compreendida. Nós queremos considerar um pouco nesta noite o que é a fé bíblica. O que é a verdadeira fé que traz uma pessoa a um estado de reconciliação com o seu Criador? Qual é o papel? Qual a importância e necessidade da fé? Qual é, em outras palavras, o tipo de fé que Deus aceita de uma pessoa? Uma fé para a salvação. Apenas este versículo tão poderoso, tão cheio de verdades, os sentimentos aqui, a partir deste versículo em conexão com a verdadeira fé para a salvação. Este é um versículo entre muitos da palavra de Deus que ensina que no relacionamento de um homem, de uma mulher com Deus, fé é essencial, fé é necessária. Sem fé, diz o escritor, é impossível uma pessoa agradar a Deus. É tão importante a fé que ele chega a marcar com contundência em palavras que é completamente impossível, é totalmente impossível que uma pessoa consiga acesso à presença do seu Criador, ser agradável diante do seu Criador, ser recebida por Ele, receber alguma bênção, qualquer que seja. Daí a necessidade de nós considerarmos o que é fé. Veja essas palavras: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, se torna necessário, que a pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele abençoa aqueles que o buscam. Há algo curioso nessa declaração aqui diante de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas veja, a Bíblia ensina também, e com toda clareza, por muitas partes, que a fé, ela não possui mérito algum. Não há na fé em si algum mérito intrínseco. A fé, imagine a fé como um objeto, mantenha essa ideia em mente. A fé não possui em si um mérito, qualquer que seja, que recomende uma pessoa a Deus. Ela não possui valor intrínseco. A fé, se eu posso colocar nesses termos, ela não marca nenhum ponto, não ganha nenhum ponto diante de Deus. Ainda assim, algo que não parece possuir qualquer crédito, qualquer mérito, é tão vital no relacionamento de uma pessoa com Deus. Como pode ser isso? Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível que uma pessoa agrade a Deus. Por que então a fé, ela é de absoluta necessidade quando uma pessoa se aproxima de Deus? E aproximar-se de Deus, veja o versículo comigo, é necessário, a segunda parte, que aquele que se aproxima de Deus creia. Por que a fé é necessária quando alguém se aproxima de Deus? Bem, você e eu, nós nos aproximamos de Deus da seguinte maneira: quando você ora a Deus, você se aproxima de Deus. Quando você louva a Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia para conhecer e ouvir a voz de Deus, aproximar-se de Deus é isso. Deus não é um ser físico como eu e você. Assim nós nos aproximamos de Deus com a alma que Ele colocou dentro de nós, que é a imagem e semelhança dEle, não no aspecto físico, mas no aspecto moral. Um animal não pode se aproximar de Deus desta maneira. Nós nos aproximamos de Deus com a alma, em pensamentos, em louvor, em oração. Nós nos achegamos a Ele. E a fé, nesse aproximar-se de Deus, diz a palavra de Deus, é um ponto vital, uma chave de ouro. Sem esta fé declarada aqui, este tipo de fé declarado aqui na palavra de Deus, é impossível que a minha oração seja aceita por Deus, o meu louvor, a minha pessoa, eu permaneço banido, longe da presença de Deus. A fé
é vital no relacionamento de uma pessoa com Deus. E o nosso desejo é entender o que é essa fé, como ela opera e por que ela é necessária para a salvação. Versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a Deus, não é? Agradar a Deus significa ser uma pessoa aceitável diante de Deus, estar em acordo com Ele. Quem é uma pessoa agradável ao presidente da República? Certamente alguém que está de acordo com sua maneira de pensar, com sua agenda de intenções para o Brasil, não é verdade? É alguém agradável a ele. Quem é uma pessoa agradável a você, senão uma pessoa que anda com você, que concorda ou pensa de uma maneira semelhante a você, com quem você pode compartilhar? Ser uma pessoa agradável a Deus é estar em acordo com Ele. Sem fé, jamais eu serei aceito por Deus, agradável diante de Deus. Você não poderá satisfazer a Deus em tua vida, nem agradar a Deus no que você faz para Ele, sem este tipo de fé em tua vida. Fé é essencial. Bem, a palavra fé aqui, nesse contexto, tem uma significância, um significado melhor muito particular. Fé aqui não significa as doutrinas da palavra de Deus, a fé cristã, nem fé aqui significa aquela fé para a vida contínua depois da conversão. Nós temos lidado com esse tipo de fé, não é? Uma fé que deve ser unida a sacrifício, a serviço, ao amor, a perseverança. Também não é esta fé em particular. Já é um outro tipo de fé, aquele terceiro significado para a fé. É uma crença, claro. Fé é persuasão, certamente. Fé é estar completamente persuadido a respeito de algo e agir então e tomar suas decisões baseado nessa persuasão, baseado nesta fé. E sem que você esteja convencido, sem que você esteja persuadido e tenha fé nesta mensagem de Deus em sua palavra, a Bíblia, você e eu nunca alcançaremos a aceitação de Deus, nem nesta vida, nem naquele dia quando nós subirmos para prestar contas ao nosso Deus. Sem esse tipo de fé declarada aqui, é impossível, totalmente impossível, que você encontre acesso ao teu Criador, que você seja aceito por Ele, que você seja perdoado e recebido por Deus no céu um dia. Eu preciso estressar esse ponto, porque a palavra no original aqui, ela é tão forte, que a única maneira de eu mostrar a força dela é sendo repetitivo, para que fique marcado em tua mente. Sem fé é impossível, meu querido amigo, que uma pessoa encontre aceitação diante de Deus, na mensagem de Deus, na palavra de Deus, na revelação de Deus. Você despreza esta mensagem contida neste livro divino, você despreza o lugar onde Deus fala, a voz de Deus registrada nas Escrituras, você não está convencido, você não está persuadido dela, você tem um pé atrás a respeito daquilo que Deus declara na Bíblia, então você não pode agradar a Deus, ser agradável diante de Deus, ser aceito por Ele, e o resultado é julgamento, é condenação. Deixa eu dar uma ilustração, já usei essa ilustração antes, mas ela esclarece um pouquinho essa ideia de fé para justificação, para ser agradável a Deus. Eu li um tempo atrás, ouvi de um político, um grande político, ele foi entrevistado, nessas entrevistas onde não se fala tanto sobre partidos políticos, mas sobre a vida da pessoa. Já viu aquelas perguntas? Quando foi a última vez que você chorou? E quem é o teu melhor amigo? Coisas assim mais pessoais, não é? E ele foi perguntado, uma pergunta muito interessante. A pergunta foi: qual é o teu principal objetivo na vida? Não como político, como pessoa. Qual é o teu principal objetivo em tua existência na vida? E a resposta dele foi muito curiosa, muito interessante. Ele disse: meu principal objetivo, meu principal foco em minha vida, a mira da minha vida para onde eu sigo, é ser uma pessoa aceitável a mim mesma. Curioso, não é? Eu quero falar, viver, tomar minhas decisões na minha vida pública, na minha vida privada, de tal maneira que eu sinta satisfação comigo mesmo, que eu tenha alegria naquilo que eu fiz, eu tenha certeza que eu fiz algo correto. É ser aceitável para comigo mesmo. Talvez ele quis dizer consciência, mas não sei se ele cria na existência da consciência. Mas, querido amigo, o grande desejo de uma pessoa que se aproxima de Deus é ser aceito por Ele, ser aceitável diante dEle. Observe, aquele que se aproxima dEle, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ser aceitável por meu Deus, ser recebido por Ele quando eu me apresento diante dEle, o meu Criador, diante de quem um dia eu irei prestar contas. Não ser rejeitado por Ele, não ser banido, não ser condenado pelos meus pecados, não ser lançado
para dentro das chamas eternas. Eu quero ser aceitável. Esse deve ser o teu objetivo e o meu objetivo em minha vida, em minha existência. Você anda por esta vida, você tem planos legítimos, planos necessários. Você cuida da tua vida, da família, do teu corpo. Você projeta para dentro de alguns anos uma carreira, uma poupança, alguns planos importantes. Isso é necessário, mas o teu objetivo íntimo, real, final, como pessoa, como alguém que foi criado, a imagem e semelhança do teu Deus, diante de quem um dia você irá prestar contas, deve ser aceitável para com Deus. Que ao terminar a minha vida, ou melhor, esta vida não termina, não é porque a vida é a alma. Ao terminar esta jornada deste lado da eternidade, eu posso entrar para o outro lado, para a presença daquele que me criou, e ouvir a sua voz e ver aquelas realidades, e ser aceito, ser recebido por Ele para dentro do céu. Vinde, benditos de meu Pai, e ouvir aquela voz do Salvador. Esse deve ser o teu objetivo principal, primário, algo que você deve escrever no portal da tua casa, na porta de entrada, do lado de dentro e do lado de fora, na capa do teu celular. A minha vida, a minha busca, o meu desejo como um ser humano é ser agradável, ser aceito por Deus a tal ponto que eu possa chegar em um determinado momento da minha vida e saber: Ele me aceitou, Ele aceitou o meu arrependimento, Ele me salvou, Ele me transformou, eu tenho a vida eterna, eu entrarei para dentro de sua presença quando a luz deste mundo se apagar e a luz daquele dia se acender. Eu serei recebido por Ele, porque Ele me aceitou, Ele me recebeu um dia aqui nesta jornada. Essa deve ser a sua intenção, ser aceito por Deus. Como eu posso ser aceito por Deus? Deus é santo, eu sou um pecador, e os meus pecados me dominam. Eu peco no coração, a vaidade, a orgulho, a imoralidade, a cobiça, a todo tipo de coisa errada comigo, e Deus é perfeito, é reto. Como eu posso ser aceito? Como eu posso ser recebido? Uma pessoa agradável diante de Deus é aqui onde a fé entra. Você percebe o poder da fé, a necessidade da fé. O que eu preciso fazer, que passos para encontrar paz com Deus, aceitação com Deus, é aqui onde a fé entra, e fé é essencial para uma pessoa ser aceita por Deus. Agora, é muito interessante isso, porque a Bíblia também afirma e insiste que a fé não possui méritos. Como eu posso precisar da fé, e sem fé eu não vou ser aceito por Deus, se a fé ela não tem méritos em si mesmo para me recomendar a Deus? A fé não marca pontos. Ela não possui méritos, porque a fé, veja você, a fé é muito fácil. Fé é muito fácil. E algo que é muito, muito fácil não possui méritos, não é? Você não é como receber, por exemplo, algo pelo que você trabalhou e fez um grande esforço, e você diz: aqui está o meu trabalho, o resultado do meu trabalho. E agora eu vou receber algo, a minha paga por isso, e eu me sinto um merecedor, porque eu suei por isso aqui. Não foi fácil. A fé não é assim. A fé não possui méritos porque ela é muito fácil. Você não precisa se esforçar muito, porque fé não é mérito. Fé também, ela não tem um poder intrínseco em si mesmo para realizar algo. A fé não pode mover uma pedra, deslocar algo. Ela não pode fazer isso no âmbito físico e no âmbito espiritual. Ela não pode remover um pecado. A fé não tem esse poder propulsor. Ela não possui um poder intrínseco em si mesmo. Ela não possui um mérito pelo qual eu posso trocar pela aceitação com Deus, diz a palavra de Deus. E ela não possui uma força em si mesmo para remover algo do caminho. Porque então a fé... Não é interessante? Quanto mais a gente põe a fé no microscópio e observa e estuda ela, é de se maravilhar que Deus tenha dado à fé esse poder para me levar ao Salvador, que é poderoso e capaz de me salvar. Por exemplo, a fé é fácil. Crer em Deus, fé na existência de Deus, está persuadido de que Deus existe, não me dá pontos diante de Deus, porque crer em Deus não é algo difícil, meu querido amigo. Não é algo difícil crer que haja um ser, uma inteligência toda poderosa, acima de mim, acima desta vida, que trouxe à existência todas as coisas, não é verdade? É mais fácil para uma pessoa ser um descrente do que ser um crente. É mais fácil ser um ateu do que ser um crente em Jesus Cristo. Fé a fé em Deus não é algo difícil. Todos nós temos, desde a nascença, um senso, um instinto de que há um Deus. Deus colocou isso dentro de nós. Este é um daqueles elementos, que mostram que nós fomos criados à imagem e à semelhança, de um Deus verdadeiro, um ser pessoal.
É necessário muita fé para você descrer em Deus. Eu posso brincar com os termos, não é? Você precisa de muito esforço ao longo da infância, adolescência, juventude, para se convencer que Deus não existe, que não há um Criador. Assim, a fé na existência de Deus não me traz nenhum mérito diante de Deus. Eu não posso dizer, eu creio que Deus existe, eu não sou ateu, Deus vai me aceitar um dia, eu vou ser agradável diante. Não possui valor. Não há em si esse poder. Crer em Deus é algo fácil. Você encontra todo tipo de gente no mundo inteiro que crê em Deus. Você vai no meio da selva amazônica e você vê pessoas cultuando um Deus. Eles creem, embora o Deus errado, não bíblico, mas eles creem na existência de um Deus todo-poderoso que trouxe à existência todas as coisas. Assim, deixe-me marcar esse ponto. A fé ela não possui méritos, porque a fé é muito fácil. O que é a fé, então? Você deve estar se perguntando. O que ela faz na salvação de uma pessoa? Por que ela é vital? Bem, ela é vital pela seguinte razão. Porque a fé, estou lidando com ilustrações aqui. A fé, embora não possua méritos, embora não possua força em si mesma, ela é vital para a salvação, porque a fé é a mão vazia que se estende para receber a graça e o tesouro da salvação. Por exemplo, não há nenhum mérito no mendigo que estende a mão vazia para receber um dinheiro, uma dádiva, alguma coisa. Na verdade, há algum mérito no mendigo? Não. O mérito é de quem ajuda. Ele exerceu uma boa obra, uma caridade. Esse é seu mérito, seu ponto, né? Podemos dar ele uma medalha. Mas no mendigo, qual é o mérito em estender a mão? Eu sou pobre, miserável, sujo, me dá uma esmola, me ajuda. Há algum mérito nisso? Mérito? De maneira alguma. É por isso que a fé é vital. A fé é a mão vazia que se estende a Deus por misericórdia e perdão. Sem fé é impossível agradar e receber o perdão e a dádiva da salvação. Sem estender o braço é impossível receber uma esmola. Esse é o significado da fé que salva. Ela não possui mérito em si mesmo, ela não possui um poder em si mesmo, mas sem fé é impossível ser agradável diante de Deus e ser salvo. Apenas queremos ver como isso opera. Não há méritos na fé. Não há méritos na fé de um pecador que se aproxima diante de Deus para a salvação com a mão vazia. O mérito é do Salvador que adquiriu a salvação. O mérito é dele que sofreu, que tomou aquele cálice de dores, que não virou as costas, que viveu uma vida perfeita, que foi rejeitado por pecadores, esbofeteado, traído, maltratado, surrado, pregado numa cruz, que venceu a morte, que aguentou a contradição dos pecadores por quem ele veio salvar. É dele o mérito, todo o mérito. Assim, a fé não possui mérito, o mérito é do Senhor Jesus Cristo. Mas se eu sou uma pessoa pobre espiritualmente falando nesta noite, isto é, não tenho méritos que eu possa comprar a minha salvação, e eu necessito da misericórdia de Deus, mas eu não estendo a mão vazia, sem méritos, eu não reconheço a minha necessidade, eu não reconheço que eu sou um pecador, e eu não peço perdão, misericórdia, salvação, um novo coração, uma nova vida, então eu não receberei, porque fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a mão vazia que se estende para receber a dádiva gratuita da salvação. Bem, o que a fé faz diante de Deus? Qual é a parte da fé, então, na salvação? A fé dobra o joelho diante do juiz e a fé pede por misericórdia. Não há mérito nenhum nisso. Eu sou criminoso, eu sou ofensor, eu sou pecador, e eu venho diante da parte ofendida e peço perdão. Há algum mérito nisso? De maneira alguma. Mas isso é o que a fé faz para receber o perdão, a dádiva da salvação. De maneira que o ato essencial, queridos amigos, que nos recomenda a Deus é a fé. Talvez você já tenha percebido. Uma auto-humilhação. É um reconhecimento do meu vazio espiritual. É um reconhecimento de que eu sou um pecador e que Deus é santo e que Deus é justo em me condenar. Não há méritos nisso. Essa é a mão vazia se estendendo em busca de perdão, em busca de salvação. Descrença, incredulidade, dúvida na palavra de Deus é o oposto, é o avesso da fé. Negar que é um Deus pessoal, negar que é um Criador. Bem, a incredulidade diz o seguinte: nós somos apenas animais complexos, não é? Nós aprendemos isso na infância, nós somos animais racionais. Não, meu querido amigo, você não é um animal.
Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos a milhões de quilômetros do reino animal. Mas a incredulidade diz, não existe um Deus. Não existe um Deus que vê, que ouve, que conhece o que se passa no coração do ser humano. Deus está lá, se existe, Ele é uma força, uma energia abstrata. Não é um Deus pessoal que vê os meus passos, o que eu penso no meu travesseiro, como eu ando. Não é um Deus assim. Deus não vê, Deus não sabe, Deus não ouve. A incredulidade diz isso, e assim eu posso viver a minha vida longe deste Deus. Ele não possui olhos, ele é apenas uma energia, uma intenção, um princípio. A incredulidade diz isso. A incredulidade se afasta da verdade de Deus na palavra, que diz que há um Deus verdadeiro e pessoal e conhece todas as coisas. A incredulidade, então, mantém uma pessoa longe de Deus. A incredulidade, sim, ela move uma pedra, ela segura uma pessoa longe de Deus. Ali dentro daquela pessoa está um instinto por Deus. Há um Deus, há um Criador. A incredulidade, ela me barra, ela não me permite buscá-lo, me aproximar de Deus. E assim pôs Deus na fé, que não pode mover uma pedra, nem tem um poder intrínseco em si mesmo, a capacidade de me conduzir a Cristo, isto é, de me trazer a salvação e o perdão. Não é maravilhosa a sabedoria de Deus, para que ninguém se glorie dizendo, eu fiz isso, eu subi uma escadaria de joelho, eu carreguei uma cruz por 170 quilômetros até chegar numa igreja tal, eu já fiz isso, e aquilo mais, e aquilo outro. Veja, a fé, ela não possui mérito. Ele vai te dizer, você não pode oferecer isso a mim, dizendo, eu troco pela minha salvação. Ela não possui méritos em si mesmo. Se uma pessoa, por exemplo, é religiosa, mas ela é incrédula nesta mensagem que Deus revela na Bíblia, a sua incredulidade a mantém longe de Deus. Porque veja, se a palavra de Deus, Deus em sua palavra ensina que há somente um caminho que conduz pessoas a Deus, um único caminho, um caminho estreito, mas um caminho verdadeiro e poderoso. Eu digo, eu não sinto assim. Certamente há muitos caminhos. Certamente todas as religiões possuem um caminho que vão bifurcar e se dividir e voltar e chegar ao mesmo Deus. É assim que eu creio, é assim que eu sinto. Sabe o que você está dizendo? Você é incrédulo em Deus. Você não crê em Deus. Porque Deus está dizendo sobre Jesus Cristo que Ele é o único caminho, a única verdade. E nele somente há a vida eterna. E você diz, eu não creio nisso. Assim você tem incredulidade em teu coração. Embora uma pessoa que tem uma grande fé, talvez, você se afasta da palavra de Deus. Você está percebendo como nós dependemos da palavra de Deus, da voz de Deus revelada. E a fé, ela entra aqui nesse contexto. Se a Bíblia ensina que é só um caminho de se aproximar de Deus, que é Jesus Cristo, e somente por meio dele, do sacrifício e dos méritos dele, eu preciso desses méritos em minha conta para me reconciliar com Deus. Se a Bíblia diz que deve haver uma salvação gratuita, porque eu não consigo pagar por essa salvação, então a incredulidade, mesmo a pessoa religiosa diz, não creio nisso, não aceito, tem que haver muitos caminhos. E essa incredulidade empurra para o lado a palavra de Deus e mantém uma pessoa longe de Deus, sem aceitação para com Deus. Fé é vital para a aceitação de uma pessoa diante de Deus, embora a fé não possua méritos diante de Deus. Fé não exige, por exemplo, deixa-me tentar contrastar isso, a fé verdadeira, bíblica, ela não exige que uma pessoa seja em si mesmo forte. Você pode ter fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, embora uma pessoa fraca. Uma criança pode vir à fé em Jesus Cristo e encontrar aceitação diante de Deus. E eu tenho conhecido adultos que foram salvos antes dos 10 anos de vida. Você não precisa ser uma pessoa forte, capaz. A fé, por exemplo, ela não exige riquezas. Você pode vir a Ele como você está hoje, com a tua situação econômica. Fé, por exemplo, também não exige que a pessoa possua, para ser aceita por Deus, um grande poder intelectual, uma mente perspicaz. Creia, meu querido amigo, as pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas em sua profissão se aproximam de Deus e do Salvador ao longo da história. Tenho lido sobre muitas delas. Mas você também ouve sobre muitas e muitas e muitas pessoas que eram tão simples, que tinham pouquíssimo conhecimento geral, eles faltavam talvez certas habilidades intelectuais, você percebia ao conversar com elas, mas se você se considera nessa categoria, você pode vir ao Senhor Jesus Cristo e encontrar aceitação, porque a fé não requer méritos, ela não requer poder pessoal, capacidade intelectual. Fé não requer nenhum mérito, que eu tenha feito alguma coisa para com Deus, uma aptidão humana, para que alguém diga, eu encontrei aceitação diante de Deus, bem, por causa do meu talento,
porque eu sou uma pessoa muito paciente, ou por causa desse traço da minha personalidade, ou porque um dia eu fiz esse ato de sacrifício tão grande, eu fui tão paciente diante da injustiça, eu tinha o direito de retaliar, mas eu me segurei. Certamente o Senhor vai me aceitar por isso. Eu fiz um exercício pessoal que me trouxe algum mérito. Não, querido amigo, de maneira alguma, a fé não requer nenhum mérito ou aptidão humana. E mais importante, fé não exige uma justiça própria, ser aceitável para consigo mesmo, a retidão moral de uma pessoa. Você não precisa ser um santo antes de se aproximar de Deus. O mais vil dos pecadores, a pessoa mais recalcitrante em viver longe de Deus, se ela parar e reconhecer os seus pecados e abraçar a mensagem de Deus, na palavra de Deus, que é que Ele enviou um Filho unigênito, o Senhor Jesus, que pela morte e os sacrifícios dele eu posso agora vir de mãos vazias e receber esses méritos de Cristo e ser reconciliado com Deus. Por mais vil, mais pecador, mais distante que eu tenho andado, eu serei aceito por Deus, porque Ele declara isso: aquele que se aproxima dele, é impossível agradar-lhe sem fé. Mas se eu venho com esta fé em Jesus, crendo nele, no que ele diz, então eu vou ser recebido por Deus, o mais vil dos pecadores. Fé não requer nenhum atributo, nenhum mérito, nenhuma capacidade própria. Você percebe? A fé em si não possui méritos. Ela pode ser exercitada por qualquer pessoa, capaz, incapaz, que tem uma boa história religiosa ou má, não importa as suas falhas, não importa quão incipiente em mérito seja uma pessoa. E essa é a grandeza da mensagem do Evangelho na Bíblia. Essa é a grandeza da palavra de Deus, queridos amigos, que eu não preciso me auto-sacrificar, porque Cristo já sacrificou, que eu não preciso mostrar gratidão através de um sacrifício pessoal, porque isso não me reconciliará com Deus. Deus está interessado no coração, porque Ele vê o coração. O que adianta carregar uma cruz nas costas e peregrinar por dias e dias, quando meu coração permanece longe de Deus, cheio de moralidade, cheio de vaidade, de ira, de amargura contra as pessoas, de dúvida contra Deus? Eu venho como eu estou, com o coração mau, pecaminoso, crendo que se eu vier Ele me lavará e me aceitará. Eu estendo esta mão à sua mensagem que diz: venha, creia, e a fé vem, a fé confessa, a fé se arrepende, e a fé, por meio da obra de Cristo, me reconcilia com Deus. Isto é fé. E a fé, na verdade, é muito interessante. Ela não realiza nada na vida de uma pessoa. Por exemplo, a fé, ela não perdoa os teus pecados. A fé não remove a tua culpa. Uma pessoa, ela não terá os seus pecados passados perdoados pela fé em si. Ela não muda o caráter. Parece estranho, não é? A fé não faz isso, mas veja, é a fé quem assegura estas bênçãos de Deus para a minha vida. A fé é como uma chave que abre uma porta para o céu. Mas mesmo essa ilustração parece mérito, não é? Foi eu quem fiz isso. É tão difícil tentar ilustrar a fé desta maneira. Nós precisamos ficar próximo do texto da palavra de Deus. Ela não faz isso. Mas se eu coloco a minha fé no Senhor Jesus Cristo e em Sua palavra, Ele me perdoa, Ele remove a minha culpa, Ele me transforma, Ele me abençoa. Eu estendo a mão vazia para Ele como um pecador necessitado, e Ele faz tudo o que Ele prometeu. Eu creio, eu estou persuadido de que Ele irá me salvar, porque Ele tem poder. Assim eu olho para mim mesmo, eu vejo a minha sujeira, e eu venho a Ele e falo: Senhor, aqui estão os meus pecados. Eu creio que, embora eu seja um grande pecador, o Senhor é um grande Salvador. Eu estendo a minha alma em oração, em confissão: salva-me, perdoa a minha alma. Isso é crer, querido amigo. Crer é confessar os teus pecados. Crer é reconhecer a minha distância de Deus. Eu reconheço isso e eu me aproximo de Deus pela fé, crendo no que Ele diz. Eu trago os meus pecados, eu trago o meu vazio, o meu senso de culpa, eu trago também a minha tristeza. Eu trago também as minhas decepções. Eu trago tudo o que eu tenho, o que eu sou. Eu vi, Senhor, através desta vida, ela é tão vazia. As pessoas decepcionam, as pessoas traem, as pessoas enganam. Eu tenho sentido este mundo, eu tenho visto a mentira deste mundo. Eu me sinto tão abatido, eu me sinto sem vida, eu sinto sem esperança. A fé traz todas estas coisas, e a fé também traz a sua culpa. Eu também tenho parte no meu vazio, eu também tenho parte na minha culpa. Eu pequei assim, eu retaliei assim, eu tenho buscado
buscado estas coisas. A fé crê na palavra de Deus, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé crê na palavra de Deus quando Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados pela culpa, por este mundo vão, vazio, sem sentido, sem significado, vinde a mim e eu vos aliviarei. A fé ouve a palavra do Senhor e ela estende a mão vazia. A fé ouve isso, ela não vira as costas e vai dizer: deixa eu carregar uma cruz, deixa eu subir uma escadaria, deixa eu tentar ser uma boa pessoa. Não, ela vê a sua falha, o seu vazio, o seu estado, e ela crê. A fé estende a mão ao Senhor, ela ora, ela confessa, ela pede por vida e salvação. É por isso que sem fé, sem arrependimento, sem entrega real, é impossível ser aceito por Deus. Mas, querido amigo, com esta fé você será aceito por Deus. Você tem essa fé nesta noite? Você crê na palavra do Senhor, não de uma maneira genérica, mas de uma maneira pessoal, que Ele é poderoso para te salvar, mesmo aqui neste lugar? Você crê nisso? Você crê que Deus diz o que Ele quer dizer, Ele quer dizer o que Ele diz, que Ele irá te perdoar? Deixa a incredulidade de lado. Sem fé é impossível você ser salvo. Você talvez já tenha lido a Bíblia tantas vezes e ouvido estas declarações, mas sabe o que te impede de ir? Este é o problema com a gente, o problema conosco, é a incredulidade. Será que Ele vai salvar a mim? Ele salvou aquela pessoa que eu conheço, Ele mudou a vida daquela pessoa. Minha mãe, minha querida mãe foi salva, ela não está mais aqui. Ou meu pai, um amigo de faculdade, Deus mudou a vida dele, mas será que Ele vai salvar a mim? Eu, pequeno eu, pobre eu? Lança a incredulidade de lado. Ele diz: toda pessoa. Glória a Deus que Ele não pôs o teu nome ali. Você teria dúvida se teu nome estivesse ali, não é? Porque há tantas pessoas com teu nome, mas quando Ele diz todo aquele que vier a mim, você sabe que você está incluído ali. Venha ao Senhor Jesus, vir a Ele, a se aproximar com essa fé. A fé cumpre estas coisas. Bem, volte comigo ao nosso texto. Ele diz: aquele que se aproxima de Deus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que palavras tão belas! A fé nos conduz a Deus, a fé me faz ir a Deus. Mas como isso acontece? Como é que eu vou a Deus? Como é que eu estendo esta mão vazia de méritos para receber a graça, o perdão da salvação? Bem, eu vi através desta vida, como eu mencionei. Eu cheguei a um ponto da minha existência como homem, como mulher, em que agora eu estou vendo a vida ela é tão sem sentido, ela é um correr atrás do vento, ter, não ter, perder, ganhar, receber. As pessoas decepcionam. Eu comecei a ver através dessa vida, eu comecei a ver que eu vivo dentro de um aquário. Eu sou dominado por ideias da novela, da televisão, da sociedade, meus amigos. Eu vou neste fluxo, eu tenho que me formar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter isso, senão eu não sou ninguém, senão eu não tenho prazer. Eu vejo através dessas coisas e digo: que vaidade das vaidades. Será que isso alimenta? Será que isso traz paz? Ser mais um na multidão. Eu vi também a brevidade da vida. Eu recordei em um determinado momento que a vida é breve. Eu estava correndo pela vida e eu me esqueci que a vida irá chegar a um final, e de repente eu parei de descobrir: ela chegará a um final. E não somente isso, mas ela é tão breve. Alguém morreu, eu vi o noticiário, as pessoas morrendo em montão, e de repente caiu dentro de mim como uma ficha que cai: a vida é tão breve, esse mundo é tão destituído de sentido. Há um Deus de fato, e Ele está próximo, Ele é real, e logo eu vou estar na presença dEle, logo eu vou me apresentar a esse Deus que me criou. Essas coisas são verdadeiras, e há um Salvador de fato. Ele veio do céu a este mundo, e eu preciso buscar a meu Deus, eu preciso conhecer a meu Deus. E a fé, então, essa persuasão de que Deus é real e que Ele fala em Sua palavra e o que Ele diz é verdadeiro, me faz levantar e me achegar a Ele, abrir a Bíblia e ler e orar, e ir a uma igreja, ouvir a palavra do Evangelho. Estou te buscando, ó Senhor. O que está errado comigo? Como eu posso te encontrar? E vem a palavra de Deus e responde: você deve abraçar esta mensagem que diz que você e eu somos pecadores. Eu devo vir então com o meu pecado diante de Deus e confessar, e clamar por vida e me entregar. Fazendo isso, diz a palavra de Deus, eu seria aceito. Ele irá perdoar os meus pecados. E querido amigo, querida amiga, a salvação não é meramente o perdão de pecados, é o perdão de minha culpa
pecados passados, presentes, e a graça de Deus para o futuro. Quando eu confessar a Ele, Ele me perdoará. Mas salvação também é receber de Deus uma nova vida, um novo caráter, receber alegria e poder ser uma pessoa tão diferente, ter comunhão com meu Deus, conhecê-lo e poder orar a Ele, ver a sua resposta, entender o significado da vida e da existência, saber por que as pessoas se comportam como se comportam, entender para onde este mundo está indo. Conversão traz um novo caráter, a Bíblia chama isso de um novo coração, uma nova alegria, uma paz que este mundo não pode dar. É uma obra tão grande. Salvação traz conversão, traz regeneração, uma experiência tão profunda, tão pessoal, tão íntima, que é chamado na Bíblia de mudança de vida, de salvação. Ela é tão gloriosa. Aquele que se aproxima de Deus, a fé age, a fé estende a mão, a fé se aproxima de Deus, a fé se arrepende diante de Deus e a fé pede por salvação. Crer na mensagem de Deus na Bíblia é crer no comando do arrependimento, de vir a Ele. Porque Deus, diz a palavra de Deus aqui, Ele é galardoador. Observe, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, isto é, que Ele é o que é e que Ele é o que Ele diz, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não seria isso uma contradição? Galardoador, galardão, palavra arcaica em língua portuguesa, é um prêmio, não é? Prêmio. Mas prêmio não é por méritos. Aquele que se aproxima crê que Ele existe e que Ele é galardoador, premiam os que o buscam. Parece contraditório, não é? Prêmio é por méritos, mas não há contradição na palavra de Deus. A tradução que não é muito boa. A palavra no grego traz a ideia de que Deus ele é um pagador fiel. Ele é fiel em seu pagamento. Essa é a ideia. O texto está dizendo que se você estender a mão de arrependimento e entrega ao Senhor fé no que Ele diz, que diz entregue, confesse, Ele irá pagar o que promete. Ele irá entregar o que promete. Quando uma pessoa começa a se aproximar de Deus para o perdão, um dos pensamentos que vem à sua mente, pelo menos veio na minha, que é lançado ali por Satanás, na verdade, é: será que Ele irá me perdoar mesmo? Será que Ele irá me perdoar? Eu vou orar, mas será? Lá no fundo da mente Ele vai me perdoar? Eu vou experimentar essa salvação? Será que Ele irá fazer isso? É como se alguém dissesse para você: fica em pé e feche os olhos. E você fecha os olhos, a pessoa está lá atrás de você, ela diz para você, você está com os olhos fechados: olha, eu vou colocar uma cadeira atrás de você. Eu coloquei uma cadeira agora atrás de você. Você não ouviu nada. Coloquei uma cadeira atrás de você. Você precisa sentar agora de olhos fechados. É difícil, não é? Você não sabe se a cadeira está lá. Você confia nesse teu amigo. Você vai sentando, mas lá eu vou espatifar no chão. E você vai. Não há esse sentimento às vezes quando você está buscando a Deus? Eu creio, Ele é poderoso. Ele diz que Ele vai me receber. Por baixo estão os braços eternos. Mas eu digo, será que Ele vai me receber? Eu, minha pessoa, eu venho, eu não sei. Eu quero tanto, mas eu não sei. Eu oro duvidando. Não, querido amigo, a fé ela vem por inteiro. Ela se entrega ao Senhor. Ela põe a dependência da eternidade da sua alma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela vem, mas não é um salto no escuro, não são olhos fechados, porque você é iluminado pela palavra de Deus, e você é iluminado pelas promessas de Deus, e por aquilo que você tem visto Deus fazer na vida de outras pessoas, por essas declarações do Salvador. Não é uma fé cega, é uma fé que abre os olhos para a palavra de Deus. Não há contradição aqui. E este é um dos pensamentos, depois de tantos pecados, de pedir perdão a Deus. Eu volto a esses pecados, será que Deus vai me perdoar? Será que um dia eu vou experimentar o perdão, a obra de Deus da conversão? Qual a garantia que eu tenho que Ele não irá me rejeitar e me banir? Ele diz que salva o pecador. Será que Ele me dará a salvação? Mas Deus é um pagador fiel. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus jamais decepcionará, diz o texto. Você pode depender dEle. Você pode confiar nele. Ele declara, Ele irá cumprir o que Ele disse. Se você quer prova maior ou garantia maior que Ele te receberá e te dará salvação, pense sobre o preço que custou a Ele salvar pecadores. Acaso Ele voltaria atrás? Quanta humilhação o Senhor Jesus Cristo experimentou.
quanta tragédia, quanta rejeição, cortado na juventude da sua vida, maltratado, desprezado, vindo a este mundo como Deus que é sabendo que iria ser rejeitado, ser desprezado e sofrer, tendo pago um preço desse, enviado o seu próprio Filho amado, você crê que Ele não lhe daria aquilo que Ele promete te dar, se você vier como um pecador arrependido? Creia nisso, meu querido amigo. Deus, Ele é galardoador dos que se aproximam, é absolutamente confiável. Enquanto a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, ela quer dizer que é totalmente possível, absolutamente possível, que você seja salvo se você estender a mão de arrependimento e fé ao Salvador. Ele fará, Ele te salvará. Deixa a incredulidade de lado nesta noite. Ou se você não consegue largar a incredulidade, mesmo assim, venha com a incredulidade e diga: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, eu me entrego assim, me salva. Isso será fé no Salvador. Fé envolve arrependimento e entrega verdadeira, galardoador dos que o buscam, dos que o buscam. Infelizmente a tradução não é tão forte o suficiente. A força do original é os que o buscam com diligência, como alguém que busca desejando alcançar. Não é igual uma criança, teu filho, tua filha, menina, cadê teu caderno da escola? Não sei, pai. Vai procurar. A criança vai lá numa gaveta, olha, não está aqui. Pai, já vasculhei a casa inteira, não acho. Você procura como alguém que perde a carteira, que está com a chave de casa, o cartão de crédito, a aliança da noiva, o cartão de entrar na empresa, o ticket de viajar para o exterior. Você fica doido. Você procura, você olha 10 vezes na mesma gaveta, você olha em um lugar que você imaginaria que nunca estivesse, no congelador, no micro-ondas. Você vem a Deus. Você vem com intenção. Eu preciso ser salvo. Se eu não for salvo, eu estou condenado, não há valor nessa vida, eu estou perdido. Se Deus não ouviu o meu arrependimento, o que será da minha vida? Você bate nessa porta, você vem, você bate, você procura, você se entrega. É uma busca verdadeira. A palavra de Deus diz, põe nesses termos: buscar-me-eis e me achareis. Está aqui o condicional: quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele é galardoador dos que o buscam assim. Você deve buscá-lo dessa maneira, meu querido amigo. Mesmo aqui nesta noite, orar ao Senhor e clamar a Ele. É necessário se aproximar de Deus, como quem busca o perdão, como quem anseia pela salvação, por conhecer a Deus. A fé que galardoa a Deus, há tanto nesse texto, nós precisamos concluir aqui. A fé que agrada a Deus, ela não se gaba diante de Deus. E, Senhor, eu sou um pecador, mas eu não sou tão mal quanto aquele fulaninho. Não, Senhor. Você vem a Ele como um pecador inteiro. Você diz: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, só o Senhor conhece o meu coração. A fé reconhece, ela confessa, ela não deixa nada para trás, ela confia nas promessas de Deus, crê que Ele salvará. E a fé envolve cada departamento da tua alma, as tuas emoções, tua razão, tua memória. Você vem por inteiro diante de Deus, crendo e confessando. A fé envolve cada parte. Crê com a mente, você se entrega com as tuas palavras, as afeições são movidas, a vontade é movida, e é assim que você põe a tua fé nele. Você põe a tua fé em Jesus somente, no Calvário, ali onde Ele morreu, em seus méritos preciosos. Não como a fé de muitos brasileiros, uma fé morta naquilo que Deus não ensinou, fé em imagens, fé em ritos, fé em si mesmo, em sacrifício físico, místico. A fé não possui méritos, querido amigo. Se a palavra de Deus diz que a fé é somente em Jesus e naquilo que Ele fez, a salvação é pela fé, você deve crer nisso, estender a mão vazia para receber o perdão da salvação. Se um profissional salva-vidas estiver se afundando e ele joga uma boia para você, firme ali, feito com os carimbos da ABNT, e ele diz: essa boia é segura, você pode confiar nela, ela vai te salvar. E você diz: não se preocupe, eu tenho uma caneta aqui dentro do meu bolso, eu vou me pendurar nessa caneta. E se a Bíblia diz que somente em Jesus Cristo, você diz: não, esse santo, essa pessoa, essa boa obra, isso são boias furadas. Há uma fé que mata, há uma fé que ilude, há uma fé que engana. Assim é a fé na religião, e a fé ensina os que Deus não declarou. Querido amigo, não é fé na religião cristã, é fé na pessoa do Senhor Jesus. Ser um cristão verdadeiro é vir a Cristo, a Ele como Salvador, e buscá-lo e confessar a Ele, conhecer o seu amor e o seu perdão. É assim que nós nos aproximamos a Deus. Você deve vir nesta noite, sem méritos, com a mão vazia em arrependimento, crendo que se você estender a mão a Ele, Ele te receberá.
Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Só Jesus Cristo é misericordioso. Você sabe o que significa? Uma palavra composta: misericórdia. Miséria, misericórdios, coração cardíaco. Misericórdia é agir com o coração diante da miséria de alguém. Ele é misericordioso. Você vem com a tua miséria, com o teu vazio, com a tua dúvida, tua incredulidade. Ele mostra coração. Ele diz: aquele que invocar será salvo. Lance de lado a incredulidade. Se você não consegue ir a Ele pelo peso da culpa, apenas caia aos pés dEle. Mas venha a Ele e ore, confesse, clame. Creia, meu querido amigo. Creia nesta noite, se entregue de verdade. Quão triste é pensar, não é? Que o lugar de condenação, o inferno, é um lugar tão consciente como aqui. E talvez uma das coisas que poderia ser uma imensa bênção para você, este pastor ensinando e dizendo: creia, se entregue, confesse e peça perdão. Que essas mesmas palavras que poderiam te ajudar nesta noite, elas terão talvez que reverberar na tua consciência pelo inferno. Creia, se arrependa. Eu não criei, eu não me arrependi, eu não ouvi a palavra de Deus. Venha, mesmo aqui, mesmo nesta noite, e se entregue de uma vez por todas, olhando para Jesus, confessando a Ele, clamando por vida e salvação. É tão simples. Você se aproxima buscando, você o encontra pela fé, você é salvo e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.